Graça e paz ao seu coração, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa encontrá-los bem e que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já ouviu, com certeza, a falar sobre duas frases. Uma que é importante na nossa vida, a gente construir pontes em vez de nós cavarmos abismo. É um adágio popular que faz muito sentido. E outra frase é que diz que há 4 coisas que não voltam para trás: a pedra tirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo de 1 até o 16, ele usa alguns versículos que parece-me que apontam para essa realidade, que nós, como igreja de Cristo, nós devemos construir pontes e não cavarmos abismos. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu li do 1 ao 6, que já dá essa ideia para nós trabalharmos o contexto de que, para nós precisamos construir pontes em vez de abismos e precisamos pensar muito e ter consciência nessas 4 coisas que não voltam para trás: a pedra tirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. A Escritura Sagrada diz que um abismo chama outro abismo, quando não vivemos no centro da vontade de Deus, quando não estamos preocupados em servir a Deus e ao nosso próximo. Isso quer dizer que, segundo a Bíblia, nós somos construtores de pontes, não cavadores de abismo. Nós somos ministros da reconciliação e não promotores de contendas. Somos pacificadores, não geradores de intriga e de caos. O ministério da igreja é de aproximar pessoas, aproximação das pessoas, e não de afastamento delas. Nós somos um corpo e membros uns dos outros, um mesmo corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é promovido, todos se regozijam com ele. Então, para que nós sejamos construtores de pontes, reconciliadores, pacificadores, aproximadores de pessoas, precisamos tomar consciência de algumas atitudes e, acima de tudo, colocá-las em prática nos nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que somos falhos e erramos uns com os outros. Nós somos humanos, feitos de carne e osso, e não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. Aliás, se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos na igreja. Nós ainda estamos sujeitos a falhas e tropeçamos em muitas coisas. Isso, obviamente, não nos dá o direito de errar intencionalmente. E é aqui que está o problema, que mora o problema. A vida cristã não nos dá uma imunidade para pecar. Precisamos ser vigilantes para não sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Porém, o fato de errarmos uns com os outros não anula o fato de que somos uma só família, a família da fé, um só rebanho. O apóstolo Paulo admite que na igreja há momentos em que temos queixas uns com os outros, mas isso faz parte dos relacionamentos. E para isso há reconciliação, para isso há o perdão, para isso há todas aquelas formas que Paulo nos ensina, a nos reconciliarmos uns com os outros, a nos suportarmos uns com os outros. Em segundo lugar, Paulo vai falar de reconhecer que o caminho do arrependimento e do perdão é a única forma de construir pontes em vez de cavar abismos. Um cristão
ele vai demonstrar sua maturidade espiritual quando reconhece seu erro e tem disposição de pedir perdão. Tem muita gente que reconhece o erro, você me desculpa aí. Não, não é isso. Perdão requer arrependimento. Se você errou contra o seu irmão, se você errou contra o seu marido, sua esposa, seus filhos, é preciso se arrepender, é preciso pedir perdão. Quantas e quantas vezes a gente vê casos de pessoas que agiam de uma maneira e hoje agem de outra maneira porque pecaram contra o irmão e não pediram perdão, não tiveram arrependimento. Não há comunidade saudável sem o exercício do perdão, meus irmãos. Isso é divino, isso não é humano. Somos a comunidade dos perdoados e dos perdoadores. Quem não perdoa não pode orar, não pode ofertar, não pode ser perdoado e não pode participar de uma comunidade cristã. Como que alguém que não é perdoado e que não perdoa vai participar de uma comunidade cristã? Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa adoece emocionalmente, fisicamente, como foi o caso de Davi. Não perdoou, não se arrependeu e ficou sofrendo, até o profeta cobrar ele do erro que ele havia cometido. A Bíblia diz que precisamos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Esse perdão deve ser imediato, pleno e definitivo. Perdão sara as feridas, restaura os relacionamentos, produz comunhão, glorifica, adora, exalta ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, ferir uns aos outros ou guardar mágoas produz doença emocional e desavença relacional. É tempo de nós construirmos pontes em vez de cavarmos abismos em nossos relacionamentos, dentro da nossa família e principalmente dentro da igreja. Terceiro lugar, reconhecer que Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Nós somos chamados para pregarmos a reconciliação do homem com Deus e do homem com Deus e do homem com o próximo. Nós fomos vocacionados para construirmos pontes em vez de abismos. Os filhos do reino são pacificadores e os pacificadores são chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Quem ama busca reconciliação, que o amor lança fora todo medo. Está aí a necessidade de perdoarmos uns aos outros. Em quarto e último lugar, reconhecer que nenhuma vitória tem gosto de vitória se a comunhão fraternal da irmandade é quebrada. A única vitória que glorifica o nome de Cristo é a decisão de restaurar o que foi quebrado, de aproximar o que foi afastado. Paulo diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, Romanos 12, 18. Ainda que preciso for, devemos sofrer o dano para construir pontes da reconciliação. A palavra de Deus diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não revidou o traje por ultraje, ele não revidou o mal com o mal. Ele rogou ao Pai para que perdoasse seus algozes e até mesmo atenuou-lhes a culpa, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. A Bíblia inteira, meus irmãos, é um livro fantástico. A Bíblia inteira é um apelo à reconciliação com Deus e à reconciliação fraternal. O apóstolo Paulo chega a afirmar que se não houver perdão dentro da igreja, Satanás levará vantagem sobre as nossas vidas, sobre nós como comunidade da fé. Então, meus irmãos, hoje falamos à igreja sobre essas 4 realidades, para que sejamos crentes plenos da graça e do poder de Deus, para que sejamos construtores de pontes. Então não tenha medo em perdoar. Mesmo que você foi ofendido, procure o ofensor e se acerte com ele e faça novamente as pazes. Perdão é algo divino e nós devemos valorizar e construirmos pontes e não cavarmos abismo no meio da família da fé. Vamos orar. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, e o Senhor é aquele que nos perdoou um dia em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que agora nós precisamos ser promotores da paz, reconciliadores uns com os outros. Ajuda-nos, Pai, a viver de tal maneira que possamos
de uma maneira muito clara, ser construtores de pontes e não cavadores de abismo. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, coloca aqui todos os irmãos da nossa igreja. E se por um acaso houver rixa, houver falta de perdão, falta de arrependimento, agora em nome de Jesus, eu clamo que o teu Santo Espírito, Pai, esteja agindo sobre a vida desses irmãos e que o teu Santo Espírito traga arrependimento à mente e ao coração dessas pessoas. Que essas pessoas possam se arrepender, restituir o que fizeram, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, amado acima de tudo. Fica, Senhor, conosco nesse dia do Senhor, dia que nós estaríamos fazendo culto, louvando, bendizendo ao Senhor, mas não estamos podendo. No momento certo, Deus nos dará esse privilégio. Abençoa, Pai, todas as famílias da igreja, família da fé, família que se une para agradecer ao Senhor, para dizer muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, Pai, mais uma vez, sobre todo o nosso Brasil, sobre os mais de 22 mil enlutados, Pai, dessa nossa terra, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Só o Senhor para trazer ânimo e misericórdia a essas pessoas. Fica conosco, Pai. Nos abençoe, abençoe o Brasil, abençoe o nosso estado, a nossa cidade. Tenha, Senhor, misericórdia e livra-nos, Pai, de todos os males. Nós oramos agradecidos, pedindo mais fé ao Senhor e pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.